Uma alegria estar na casa do Senhor. Ele está aqui para nos abençoar, amém? Tem um cântico que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E Ele já estava para nos abençoar, com louvor, com a palavra. Ele tem grandes coisas para os nossos corações. Levante uma de suas mãos, indicando o trono da graça. Pai, aqui estamos diante de Ti mais uma vez, nesse dia. Eu quero Te louvar, eu quero Te adorar, eu quero Te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos dá. E podemos estar diante de Ti, do autor e consumador de nossa fé. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, está fazendo e fará com toda certeza, pois é Tua promessa, é a Tua palavra. Nesse momento, iniciando esse culto, pedimos a Tua direção, a direção do céu sobre nossas vidas, que possamos dar o nosso melhor para Ti, o nosso melhor louvor, nossa melhor rendição diante de Ti, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que saiamos daqui, Pai, com experiências novas contigo, para iniciar uma semana abençoadíssima na Tua presença. Abençoe a todos, Pai, e que nenhum mal resista, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo, Senhor, que vem para tirar a nossa paz, nós lançamos agora aos Teus pés, no nome de Jesus. E a bênção do Senhor repouse sobre cada vida, sobre cada coração. Oramos humildemente no nome de Jesus. Todos digam amém. Adore ao Senhor. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja,
Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Ele já declarou. Nação Santa, Igreja de Jesus. somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor da igreja. Aquele que era, que é e que há de vir. A ti toda a honra, A glória e perseguição louvor. não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Bendito seja, a ti toda a honra, glória, louvor e exaltação. Senhor da igreja, dono da igreja, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus! Aleluia. O único que deve ser reconhecido aqui é Jesus, o autor da nossa fé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, Muito mais. mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me vêem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Oh Deus grandioso.
cresça em nós a cada momento e a cada instante, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Rei dos Reis. A igreja, Sentar, meus amados. A Bíblia é um dos livros editados, o mais belo e verdadeiro, que por Deus foi inspirado para falar ao mundo inteiro. Naquela se encontra o segredo revelado de um pai que amou os seus primeiros, e ainda hoje, como no passado, dá salvação ao mensageiro. Na Bíblia encontramos a mensagem de um grande amor, de alegria, pois Deus Pai teve a coragem de assumir o nosso dia a dia, agindo, cuidando, bem-querendo as pessoas, ao mundo que tanto amou. Foi assim com Jesus nascendo, e assim hoje seu amor não acabou. A Bíblia dá à vida uma certeza deste Deus sempre presente, como luz no mundo acesa, a nós fazer viver e ir em frente. Em nossos dias em que falta esperança, a Bíblia ilumina para que todos possam ver que em Deus todo mundo alcança vida muito boa de viver. A Bíblia anima nossas vidas, mente e mãos a tornarem a vida bela e com ela construir um mundo novo e bom, reino de irmãos, que Deus conosco deseja partilhar e repartir. Boa noite a todos, que a paz esteja convosco. Hoje, o segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. E os juniores estiveram aqui lendo um poema sobre a Bíblia. E agora nós teremos mais uma apresentação alusiva ao Dia da Bíblia. Esta não é apenas a história de uma pessoa, é a história de alma. Ela tem nome, tem rosto, tem história, mas hoje, aqui, ela representa todos nós. Não está perdida em ruas desconhecidas, nem confusa por falta de informação. Pelo contrário, ela sabe demais, ouviu demais, viu demais. Ela está cercada de vozes, opiniões, conselhos, notícias, expectativas, cobranças e promessas. Mas mesmo assim, algo dentro dela não se encaixa. A alma sente que existe um propósito, mas não consegue alcançá-lo. Sabe que há uma verdade, mas não consegue organizá-la. Ela carrega fragmentos, pedaços de esperança, lembranças de palavras que ouviu, versículos soltos, promessas isoladas, verdades que parecem reais, mas que ainda não formam um todo. E quanto mais ela tenta juntar sozinha esses pedaços,
mais cansada fica, porque a alma humana foi criada para ser conduzida pela verdade, não para inventá-la. Foi criada para ouvir a voz de Deus, não para sobreviver ao barulho do mundo. E quando a alma tenta se explicar sem o Criador, ela se perde, mesmo estando no lugar certo. A alma está prestes a descobrir que as respostas que ela procura não estão espalhadas ao acaso. Elas têm um autor, um sentido, um centro. E hoje, essas cartas não serão apenas reunidas, elas serão reveladas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Andássemos nela. Deus preparou para que andássemos nela. No princípio, eu estou contigo, não temas, eu sou contigo. Parece verdade, mas não faz sentido. Não é um todo, são partes. Eu não consigo juntar tudo isso. Não consigo juntar. No princípio, somos toda feitura sua, criados por Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ei! Você ainda está tentando entender tudo através desse livro antigo. Vivemos uma outra geração, um outro tempo. As coisas são muito mais complexas. Você precisa de respostas mais modernas. Além do mais, você já parou para pensar que não existe uma única verdade absoluta? Sim, o que parece bom para você pode não ser bom para mim. É tudo uma questão de ponto de vista. Além do mais, você precisa ser feliz. E felicidade é algo que deve ser seguido pelo coração. O que parece certo, o que é bom para você, se não faz mal para ninguém, então tá tudo bem. Não acho que é isso não. Me parece que eu quis falar outra coisa. Largue isso! Veja quantas coisas estão acontecendo no mundo agora! Notícias, tendências, influências, debates. Você não deve parar tudo isso por causa de um livro. Livro? Cadê o livro? Minhas cartas. A fé é algo pessoal. Ela não deve determinar as suas regras ou o seu comportamento. Além do mais, felicidade é algo primordial. Questionar é intolerância e discutir é falta de amor. Este livro, ele traz sacrifício, obediência, redenção. Ninguém vive mais assim. Veja bem, você já parou para pensar que o ser humano pode ser bom por natureza? Você não precisa de redenção, você precisa de evolução. Além do mais, o problema não está no pecado, é falta de informação. Você não precisa de salvação, você precisa de autoconhecimento. Defina quem você é, trace os seus valores e siga o seu caminho. Não deixe um livro antigo definir quem você é.
santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a palavra. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Fazem do amargo doce, e do doce amargo. Mas se tudo isso é relativo, se tudo isso é questão de opinião, por que eu ainda me sinto tão vazia? Eu só quero entender as cartas. Eu só quero entender. Eu quero saber quem eu sou. Por que nada se encaixa? Por que nada faz sentido? Eu não consigo sozinha. Sozinha eu não consigo. Se tudo isso vem de Deus, então só Ele pode me explicar. Só Ele pode me revelar. Alma, você não foi criada para juntar pedaços sozinha. Eu sou a palavra inteira. Em Gênesis, eu sou o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, sou o grande libertador de Israel. Em Levítico, sou o sumo sacerdote perfeito. Em Números, sou a fidelidade no deserto. Em Deuteronômio, sou o grande profeta poderoso. Em Josué, sou o grande general conquistador. Em Juízes, eu sou o juiz que julga o meu povo. Em Ruth, eu sou o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, eu sou o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, sou o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, eu sou o rei dos reis. Em 2 Reis, sou o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, o monarca infalível. Em 2 Crônicas, o sábio rei que governa o meu povo. Em Esdras, o grande escriba fiel. Em Neemias, sou o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, o grande intercessor e defensor do meu povo. Em Jó, sou o grande redentor que vive. Em Salmos, sou o refúgio e fortaleza para o meu povo. Em Provérbios, sou o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, sou o grande pregador. Em Cantares, sou o amado noivo da minha igreja. Em Isaías, sou o pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, sou a esperança de Israel. Em Lamentações, sou a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, sou a glória viva de Israel. Em Daniel, eu sou o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, eu sou o esposo fiel e amoroso do meu povo. Em Joel, fui o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, sou o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, sou a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, sou o grande missionário. Em Miqueias, fui o grande cidadão de Belém. Em Naum, eu sou a fortaleza do meu povo no dia da angústia. Em Abacuque, o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, sou o desejado de todas as nações. Em Sofonias, sou a magnífica proteção do meu povo. Em Zacarias, sou o homem renovo. Em Malaquias, sou o sol da justiça. Em Mateus, sou o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, sou o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, eu sou o médico por excelência. Em João, eu sou o verbo vivo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, eu sou o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, eu sou o grande justificador. Em 1 Coríntios, eu sou o vitorioso Senhor da igreja.
Em 2 Coríntios, eu sou o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, eu sou o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, eu sou o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, eu sou a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses, eu sou a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, eu sou o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, eu sou o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, eu sou o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, eu sou o reto juiz que os coroará. Em Tito, eu sou a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão, eu sou o vosso grande enviador. Em Hebreus, eu sou o autor e consumador da vossa fé. Em Tiago, eu sou o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, eu sou o sumo pastor e bispo das vossas almas. Em 2 Pedro, eu sou a rocha em quem vocês podem se firmar. Em 1 João, eu sou o grande advogado. Em 2 João, eu sou o amor verdadeiro. Em 3 João, eu sou o amado da igreja. Em Judas, eu sou o Senhor que virá com os seus milhares de santos. Em Apocalipse, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, Rei dos reis, Senhor dos senhores. De Gênesis a Apocalipse é sobre Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz seja convosco. De pé na presença de Deus, nós vamos fazer uma oração em favor das pessoas que, tendo em suas casas a Bíblia, não dão valor. Às vezes a Bíblia ela se encontra no meio de outros livros, como uma indicação de um livro comum. Outras pessoas nem possuem a Bíblia em suas casas, possuem tantas coisas, compram, gastam com tantos objetos, mas não dão valor à Bíblia. Existem países que proíbem a entrada de Bíblia, mas homens, mulheres que Deus tem levantado com coragem, eles arriscam suas vidas como servos obedientes e levam e entregam Bíblias nas mãos das pessoas, mesmo com a proibição. Essas pessoas sabem o valor da Bíblia. E nós temos a facilidade de ter a Bíblia em nossas mãos, nós não damos às vezes o devido valor. Em alguns lugares eles pegam um pedaço de uma página, às vezes um retalho de um versículo, e aquilo é tão assim gracioso na mão dessas pessoas, o valor que elas dão. Com lágrimas elas leem, como que querendo devorar aquilo. E nós, com tanta facilidade que temos, às vezes deixamos passar o dia todo sem ler a Bíblia. Nos ocupamos com outras notícias, outras coisas, e deixamos a Bíblia de lado. Vamos orar por tantas pessoas que não conhecem a Bíblia e por aqueles países que o governo impedem a entrada de exemplares da Bíblia. Feche os olhos, Pai, nós queremos orar, estamos aqui juntos, unidos na mesma fé, colocando, Pai, as pessoas que têm acesso à Bíblia, que deem mais valor, as que têm Bíblia em suas casas, que não dão devido valor, que consideram um livro comum qualquer no meio de outros. Pai, que o Senhor possa trazer a revelação da verdade. E oramos também em favor daqueles países que proíbem a entrada de Bíblias, e o Senhor tem levantado homens e mulheres,
ó Deus, com coragem, arriscando suas vidas, porque eles sabem o valor das Escrituras Sagradas, que chegando nas mãos das pessoas é um livro de poder, é vida, é eficaz, que transforma as pessoas. Oramos em favor de cada pessoa que está recebendo o exemplar da Bíblia. Oh, Pai Santo, abençoe toda a terra, Pai. A Bíblia sendo o livro mais lido, mais vendido em todo o mundo, porque é a tua palavra, a bendita palavra, a palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Essas bênçãos, Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Digam graças a Deus. Agora, nós vamos agradecer a Deus pelo fato de o Senhor conceder para nós a oportunidade de estarmos aqui com as mãos para os céus. Faça essa oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, pela dádiva. O Senhor que preparou para nós essa noite toda especial, este culto. A Ti glorificamos, a Ti exaltamos, damos louvores. Ó Deus, estamos alegres, estamos felizes, nossa alma se regozija na Tua presença. Grande é o Senhor e digno de louvor e exaltação, porque um banquete especial o Senhor preparou para nós e dele estamos desfrutando de todo o nosso coração. Nos alegramos, Pai Santo, pelo fato de estarmos aqui reunidos e unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, diante do único Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria? Louvado seja o nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Nós estamos hoje para iniciar os 3 dias do ato profético. De manhã tivemos também a mensagem, fizemos parcialmente. Então hoje, conforme nós havíamos dito, domingo, segunda e terça. Gostaria que esses dias fossem de fato atendidos, valorizem, deem valor. Às vezes nós descuidamos um pouco dessa questão que vamos tratar, por falta justamente de conhecimento. É o que a Bíblia diz: o meu povo padece, sofre por falta de conhecimento. Então é preciso que a pessoa ela valorize o que de fato Deus preparou para ela. Se Deus preparou para ela uma vida mais abençoada, por que às vezes desperdiçar essa oportunidade? Se Deus tem para nós uma vida de mais alegria, uma vida de mais paz, uma vida de mais harmonia, de mais conhecimento, porque vamos dispensar essa oportunidade. Deus é bom o tempo todo. Nós temos aqui o tema hoje, primeiro dia profético, quebrando alianças erradas. Quebrando alianças erradas. E nós vamos estar então recebendo esta palavra. Mais um momento, curva a cabeça, coloque a mão no coração e peça para Jesus falar o seu coração. Senhor, fale com cada um de nós. Pelo teu Espírito Santo, traga para nós conhecimento, Pai. Elimina de nossa vida todo embaraço, elimina toda resistência, todo bloqueio. Que haja total liberdade para o Senhor agir e tocar nossas vidas, Pai. Ó Deus, por nós mesmos não compreenderemos as Escrituras Sagradas, porque diz a palavra que discerne espiritualmente. Necessitamos de Ti, necessitamos que o Teu Espírito Santo traga ao nosso coração a revelação. Que apesar da simplicidade da palavra, ela é singela, ela é poderosa, ela é eficaz. Ó grande Deus, ela é a palavra viva do Senhor, que muda, que transforma cada pessoa. Por isso estamos aqui, Pai, para receber a palavra. Assim pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Pode se sentar, queridos. Então, primeiro dia, quebrando alianças erradas. Bem, chegou o dia que nós compreendemos as Escrituras Sagradas. Eu costumo dizer que não foi nossa capacidade, não foi porque nós éramos inteligentes, não. Apenas de nossa parte, Deus, Ele necessitou a humildade.
A humildade, o reconhecimento. E aquela pessoa que está se afogando, ela precisa reconhecer que precisa de ajuda. Porque não, pode deixar que eu me viro, está se afogando, pode deixar que eu me viro. Alguém quer ajudar, alguém se jogou nas águas para ajudar. Ela precisa reconhecer que precisa de ajuda. Assim aconteceu conosco também. Um momento de nossa vida que ouvimos a pregação, ouvimos a palavra e reconhecemos, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um Salvador. Por mim mesmo, eu não tenho capacidade para me salvar. Nada em mim que eu faça, que eu tenha, eu vou conseguir me salvar. Eu preciso de um Salvador. E nós entendemos perfeitamente que Deus, nosso Pai, entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que Ele, morrendo em nosso lugar, nos substituísse. E através da vida dEle, se entregando por nós, morreu em nosso lugar como substituto. Por isso nós recebemos vida eterna de Cristo Jesus. Antes de conhecermos a Cristo, talvez o tempo seu não foi tão extenso quanto de outros. Viveu menos tempo embaraçados nessa vida e fez nesse tempo muitas alianças. Alianças religiosas, alianças de crenças, alianças de heresias, alianças porque nós não conhecemos a verdade, então nos envolvemos com certas alianças. Aliançados com vícios, aliançados com mentira, aliançados com a inveja, aliançados com reclamações, murmurações, com tristeza. Quantas alianças nós fizemos neste mundo antes de conhecermos a Cristo? E quando conhecemos a Cristo, apesar da nossa, talvez, ignorância e infantilidade inicial na caminhada, e Deus, sabendo que nós não tínhamos conhecimento para confessarmos a Ele pecado após pecado, quebrar aliança após aliança. Deus nos aceitando como éramos, como estávamos, Ele nos perdoou, diz a Bíblia. Trouxe para nós a libertação e Ele rompeu toda essa escravidão das alianças que nós tínhamos outrora. E nós fizemos aliança com Cristo, diga amém. Aliança com Jesus. E a aliança com Jesus fez com que desfizéssemos das alianças erradas, das práticas erradas que nós víamos tempo a tempo nos aliançando erradamente com as alianças erradas. Bem, Cristo nos libertou e nós agora, com a aliança que temos com Deus, o Senhor nos desfez as prisões, quebrou as correntes, estamos livres, somos livres para servir ao Senhor Jesus. Estamos aqui na total liberdade para servirmos ao Senhor. Quem está livre, diga graças a Deus. Livres para servir ao Senhor. Não somos mais escravos, diz a Bíblia, escravo dos vícios, dos pecados, das coisas erradas da vida, aprisionados na religião, na crença, livres para servir ao Jesus. Às vezes algumas pessoas não entendem quando eu falo assim, livre da religião, porque a religião em si escraviza. A religião em si, ela escraviza a pessoa. A religião em si não salva. Cristo trouxe libertação da própria religião que nos escravizava. Então, Cristo é que nos liga. Cristo é que nos deu acesso ao céu. Cristo é o único, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único intermediário. Então, Ele é a nossa religião, que nos religou ao Pai. Então, religião vem de religar, é Ele quem nos religou ao Pai. Na Sagrada Escritura, a aliança, berit, no hebraico, não é apenas um acordo. Aliança não é apenas um acordo, mas um vínculo de lealdade. Pessoa, ela é leal na aliança que fez. Errada ou certa. Também uma direção de vida. Aliança é uma direção de vida, seja uma direção errada ou direção certa, uma fonte de identidade e proteção, seja para o bem ou para o mal. Tem pessoa que se protege em coisa errada, se protege em situações erradas, se esconde no erro, é a proteção da pessoa.
Por isso Deus se apresenta como Deus de aliança. Deus de aliança sempre para o bem. Deus de aliança sempre será para o bem. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, encontramos assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, com toda atenção nesse versículo, é fundamental aqui nessa mensagem, primeiro ato profético. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Alguém talvez vai dizer assim, mas esse versículo, ele é direcionado à nação de Israel, outrora, inicialmente, ao povo hebreu, correto? Historicamente, sim. O contexto diz a respeito de Israel. Mas todo o princípio de Deus, Deus não muda princípio. Deus atua no tempo, mas os princípios Deus não muda. O mesmo princípio de amor, de justiça, de verdade, que Deus assim se envolveu com a nação de Israel, com o povo hebreu, é o mesmo Deus que atua na igreja. O Novo Testamento, a nova aliança. Deus não muda princípio. O que é errado lá, é errado aqui também. Em qualquer lugar da Bíblia que o erro, o pecado, a maldade, o que é abominação a Deus, o que é iniquidade, o que era no passado também é no presente, que foi na antiga aliança, é também na nova aliança. Quando o povo rompe com essa aliança, automaticamente se vincula a outra coisa. Nunca ficamos sem alianças. Então vamos seguir assim o raciocínio. A pessoa sempre vai estar aliançada, seja com a aliança correta de Deus, coisa boa, se não for, estará aliançada com coisa errada. Sempre vai estar aliançado. É como um copo que, se a pessoa despejar um líquido nesse copo, o copo não estava vazio, o copo tinha ar. Alguma coisa tinha naquele vasilhame. E no colocar então aquele líquido, o ar vai sair e vai entrar o líquido. A hora que tirar o líquido, volta o ar. Sempre alguma coisa vai ter. Então, quando a pessoa ela está aliançada com Deus, é com Deus. Quando não tem aliança com Deus, tem aliança com outra coisa. A pessoa tem que entender que estará vinculada em uma coisa ou em outra coisa. Toda aliança define senhorio. Há sempre um senhor em qualquer aliança que nós fizermos. Alguém que vai dominar. Alguém que é senhor, dono. Nós temos, quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, que ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores. Ou vai agradar um, servir um, ou vai agradar o outro e servir o outro. Não existe como agradar dois senhores ou servir dois senhores. Toda aliança estabelece quem governa suas decisões. A aliança feita estabelece também decisões que a pessoa vai tomar. Quando está aliançada com Deus, e quanto mais Deus tem na sua vida, as suas decisões vão ser tomadas mais corretamente. Se está vazio de Deus, as suas decisões vão ser mais também envolvidas no erro. Alianças erradas nascem do medo e não da fé. Alianças erradas, às vezes, é por pressão do medo. Por medo, aliança erradamente. Agora, quando é fé, estamos falando de algo que nós adquirimos pela graça de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Adquirimos fé no início de nossa caminhada, porque nós ouvimos a palavra, ouvimos a pregação. E depois dessa ocasião, diariamente, nós fomos recebendo mais fé, porque ouvimos a palavra de Deus, como também nesta noite estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, consequentemente estamos recebendo mais fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, obviamente estamos recebendo mais fé aqui nessa noite, diga amém. E mediante a fé, nós fazemos alianças.
E essas alianças são alianças certas, alianças coerentes, alianças que vão nos ajudar na vida. Se não tiver fé, por falta de fé, as pessoas vão fazer alianças erradas. Veja o que Deus disse na ocasião que o povo buscava fazer aliança com o Egito. Deus havia proibido não descer ao Egito, não fazer aliança com o Egito. E vamos ler Isaías 30, primeiro versículo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então a desobediência aqui é tratada com filhos rebeldes. E vocês fazem aliança que acrescenta pecado sobre pecado. Veja que a pessoa vai se aliançando, e alianças erradas, porque não executam planos que Deus estabeleceu. O medo sempre empurra para atalhos. Sempre, o medo empurra para atalhos. O medo é a falta de fé. Quando a pessoa tem fé, ela tem coragem, ela tem ousadia, mas faltou medo, faltou a fé, ela já parte para o medo, e o medo vai empurrar para atalhos. Enquanto a fé espera em Deus, o medo empurra para atalhos, e a fé empurra, nos leva para perto de Deus. Alianças erradas prometem proteção, mas entregam a morte. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho que ao ser humano parece direito. Quando suas decisões, suas orientações, quando escolhe por si mesmo, sem a orientação de Deus, há caminho que parece direito aos homens, mas o fim dele é caminho de morte. Tudo o que substitui Deus, cedo ou tarde, se torna sepultura. Ela vai se perdendo até a morte, morte espiritual, separação de Deus. Deus não reconhece alianças que Ele não autorizou. Se Deus não autorizou, não adianta alguém autorizar. Não adianta alguém autorizar. Se não é da parte de Deus, ninguém vai estar no lugar de Deus para responder por Ele. Ele autorizando, temos a bênção, mas Ele não vai autorizar quando quebra princípios que Ele estabeleceu. Isaías 28, 15, porque vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Depois teremos um complemento desse versículo, que por ele em si fica um pouco, talvez, com dificuldade de entendimento. Vocês dizem, vocês por si mesmo, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá. É as pessoas que dizem por si mesmos, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Deus não valida pactos de desobediente. Deus nunca vai validar pactos de pessoas desobedientes. Quando você vê a pessoa na desobediência, Deus não vai validar pacto nenhum. Nenhum pacto na desobediência Deus vai validar. Às vezes, por falta de conhecer, a pessoa pensa e acha que Deus vai validar porque ela achou interessante, porque ela por si validou, mas Deus não vai validar quando se trata de desobediência. Ele não sustenta acordos que ferem sua santidade. Quando falamos de santidade, eu até aproveitei de manhã falar também, não tem nada a ver com o assunto às vezes, mas por esta parte de santidade. Umas pessoas acabam normalizando algumas coisas na vida
por si mesmo, por si mesma. Há pessoas que quando tem encontro com Jesus, ela se liberta de tudo. Ela quer se libertar. Ela tem seus conselheiros que dão os bons conselhos e luta. Abandona esse vício, abandona outro vício, ela está lutando, lutando, lutando. Ela consegue, graças a Deus. Venci, abandonei os vícios, os erros, os pecados, abri mão de tudo. Estou feliz com Jesus. Passa o tempo, às vezes ela é influenciada por outras pessoas, ou pelas redes sociais, pela internet. Mas não tem problema fazer isso. Não tem problema fazer aquilo também. Ah, imagina, não tem problema não. Inclusive, um dos itens que às vezes são mais cobrados para explicar, pastor, mas veja bem, Jesus transformou água em vinho. Certo ou não? Correto. Transformou água em vinho. Quer dizer, se transformou, ele apoiou as pessoas a beberem. Eu pergunto o seguinte, quem é que conviveu com pessoas que se embriagavam? Pessoas que começavam com uma tacinha, ia para o tação, né? E a tacinha da pessoa aumentando. Não, um pouquinho só, tá? Quem conviveu com isso, levante a mão, conviveu com isso? Essas pessoas fizeram coisas boas na vida? Eu só presenciei, tomei ciência de coisas ruins, desagradáveis. Eu volto aqui na santidade, eu quis aproveitar. Vocês acham que Jesus, sendo santo, puro e verdadeiro, ele colocou álcool naquela festa para as pessoas se embriagarem, porque na festa onde existe o álcool, as pessoas vão se embriagar e vai ter confusão naquela festa. Vai ter discussão. Vocês acham que Jesus, naquela festa, ele mesmo iria produzir um produto para deixar as pessoas embriagadas, para virar uma confusão naquela festa? Não, eu não acredito num Deus que faria isso. Então, aí vocês concluem o que eu quero chegar. Ele não sustenta acordos que ferem sua santidade. Salmo 127, primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando a pessoa faz por si, não tendo de Deus a benção, ela faz em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Quebrar uma aliança errada é um ato de arrependimento e realinhamento. Então, quebrar a aliança errada não é simplesmente a pessoa falar ou apenas desejar. É necessário que haja arrependimento. Eu me arrependo disso. Antes de Jesus iniciar o ministério, tinha João Batista, que foi o precursor, o preparador, o apresentador dele, e que já apresentava assim a mensagem do batismo, do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, era a pregação dele. Quando chegamos a Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida, o que Ele exigiu de nós? Arrependimento. Nos arrependemos de nossa vida errada, nos entregamos totalmente a Ele para que Ele fosse Senhor da nossa vida. Então, veja que há necessidade de um ato de arrependimento e realinhamento. Nós vamos estar alinhados com Deus. Josué 24, 23. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Além de vocês jogar fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês, um outro ato é necessário: que vocês inclinem o coração ao Senhor. Inclinem o coração, se arrependam, busquem a presença de Deus. Quebrar alianças erradas não é um ritual,
é decisão espiritual consciente. Eu tenho que estar consciente que eu estarei quebrando essas alianças erradas. Não é simplesmente fazer um ritual aqui e não ter nada no íntimo, interior, no coração, ou deixar de ser consciente, fazer com a razão, com o entendimento, o que de fato estamos fazendo. Cristo é nossa salvação durante toda a nossa vida. Não o deixe por momento algum. Se Deus, Ele deixasse nós de lado por alguns momentos, o diabo faria miséria conosco. Faria miséria. Acredite nisso. Por isso que o salmista diz assim, que Deus, o nosso Deus, nem tosquenejará, Ele nem pisca para cuidar de nós. Ele cuida de nós o tempo todo. Deus não tira os olhos de nós. Deus não nos deixa, a presença dEle é certa juntamente conosco. Se Deus cansasse de nós, se Deus nos deixasse por um tempo, talvez pela nossa desobediência, teimosia, arrogância, qualquer que seja a coisa que infelizmente às vezes nós cometemos, se Deus nos deixasse por um tempo, seria um tempo curto o suficiente para Satanás nos arrebentar, arruinar nossa vida. Ainda bem que o Senhor Deus não se cansa de nós. Ele está todo o tempo olhando para nós. Ele está todo o tempo presente conosco. É o que Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Colossenses 2, 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Havia uma lista, uma dívida nossa, impagável, que tem pessoa que vive assim. Ela fala assim: olha, mesmo que eu trabalhe o resto da minha vida, nunca vou conseguir pagar minha dívida. Eu fiz dívida demais, não tem como pagar a dívida. O tempo nosso fora de Jesus também, ficamos endividados. Cristo, Ele nos substituiu na cruz. Na cruz, Ele rasgou essa nota promissória, essa lista de dívidas que era contra nós. Ele perdoou, Ele pagou. Irmãos, o diabo não pode mais nos acusar, porque eu não tinha como pagar a dívida, você não tinha, mas Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz, derramando sangue por mim e por você. Diga graças a Deus. Alianças de morte foram anuladas. Nova aliança de vida foi estabelecida. Não se quebra alianças erradas sem se firmar na aliança correta. Trocar a aliança errada, aliança que nos faz perder, trocar para a aliança certa, é um ato profético. Tem que haver confissão e arrependimento. Se não houver confissão, arrependimento, ninguém vai tirar, eliminar, quebrar alianças erradas. Não tem como. Alianças erradas é firmados isso, é um firmamento que foi feito. E nós só conseguiremos quebrar com confissão e arrependimento, renúncia verbal e declaração da palavra de Deus. Eu declaro na minha vida. Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, vai se envolver com o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, é quando nós sentimos de fato o que estamos fazendo, quando nós sentimos a tristeza por alianças erradas que nós fizemos. O que promete proteção sem Deus termina em morte. Cristo
é a única aliança que vence a morte. Dando sequência àquele versículo que por si não explicava, Isaías 28:18 diz assim: a aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Vocês fizeram alianças, vocês vão sofrer consequências. Nós temos sofrido consequências com as alianças erradas. Tem pessoas que estão em certas áreas, como que presas, não desenvolvem, não crescem, não vencem. Tem áreas que estão como que amarradas, alianças erradas. Essas alianças precisam ser quebradas e trocadas por alianças certas. Senão vai acontecer exatamente isso. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Não adianta querer se refugiar em coisas que vão dar a morte. Com a sepultura é preciso se livrar. É preciso fazer alianças certas, alianças que têm coerência, alianças com Deus, alianças com que Deus estabeleceu, alianças com princípios de Deus. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui apresenta sobre alianças erradas. Uma pessoa que serve a Deus, que é temente a Deus, um rapaz, uma moça, não busque lá fora. Não busque pessoa que não é temente a Deus. Não faça isso. É o jugo desigual. Na ocasião, o pastor fez um exemplificando no púlpito. Pegou duas pessoas, colocou uma em cima, uma embaixo. Disse para quem está em cima: puxa a pessoa que está embaixo agora. Vai, força, vai, força. Ele não conseguia puxar. Tá? Agora, inverte. O que está embaixo puxa, está em cima, foi fácil. Ele deu um puxão, a pessoa já foi para baixo. É assim, pessoa que está em trevas, tem outro modo de vida, tem ideias diferentes. Diz a Bíblia: vive nas trevas. E quem está na luz, muito cuidado, porque é mais fácil quem está embaixo puxar. Muito mais fácil. Com facilidade, a pessoa vai envolvendo pouco a pouco a pessoa. Mas não tem problema, hoje você não vai na igreja, hoje vão comigo em tal lugar. Não, hoje não vai, você vai comigo, e vai levando a pessoa para fora, pouco a pouco. E a pessoa vai normalizando, achando que não tem problema. Por isso que nós aqui lemos: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Não somente namoro, amizades também. Amizades, muito cuidado com amizades. Tem pessoas que não têm nada para oferecer de bom. São pessoas que, ao abrir a boca, acabam denegrindo a Bíblia, tentam denegrir a Bíblia, Jesus, e você está ali ouvindo, consentindo. Você não defende a Bíblia, não defende a fé, não defende Jesus. A pessoa vai sobressaindo na conversa e você quieto, com vergonha, tímido, covarde. Cuidado com os descrentes. Você pode sim se aproximar, falar de Jesus. Jesus não teve problema nenhum em estar com a mulher samaritana que tinha vários relacionamentos com homens. Ela foi lá para falar.
Jesus não teve nenhum problema com a mulher adúltera, quando ela iria ser apedrejada, estava lá Jesus também, para falar, para defender e falar com ela. Jesus não tem problema nenhum com Zaqueu, que era publicano, pecador. Jesus também foi na casa dele, estava lá para apresentar a verdade, para ajudar a pessoa, para abrir a mente dela, aí sim. Mas conviver com a pessoa com jugo desigual, tome cuidado. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? É preciso que a pessoa então ouça o que Deus disse: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Diga amém. Toda pessoa vive de alianças, todas as pessoas, decisões, vínculos que a pessoa faz, hábitos e acordos que firmamos ao longo da vida. Vai fazendo alianças, aliança após aliança. Nem toda aliança é espiritual, mas toda aliança gera consequências espirituais. A pessoa faz uma aliança, às vezes, a princípio nada a ver com espiritual, mas a consequência vai também atingir a área espiritual. A pessoa é contratada para trabalhar numa empresa, atendimento ali, telefone, e ela é paga para mentir. Mas eu trabalho o que eu consegui, eu tenho que mentir, eu tinha que falar outra coisa. A princípio, nada a ver com espiritual. As consequências vão surgir na área espiritual, porque a mentira não é de Deus. Deus não pode jamais concordar com a pessoa que ela por si mesma, ou alguém disse, mas Deus não autorizou. Sai daquele emprego, arranje outro emprego. O problema não é só o pecado evidente, mas alianças sutis que competem com Deus. Israel fez alianças com nações pagãs e colheu opressão. Os Juízes 2, de 1 ao 3. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Bem, Deus havia dito: não faça aliança com tais povos. Vocês não me obedeceram, não deram ouvido para mim, e vocês fizeram alianças. Eu não vou invalidar a minha aliança com vocês. Eu não vou invalidar. Contudo, esses povos que vocês fizeram alianças vão estar no meio de vocês. E os deuses desses povos vão ser armadilhas para vocês. Vocês buscam alianças, agora as alianças estão com vocês. Às vezes nós trazemos para conosco alianças, queremos conservá-las e prosseguir com essas alianças erradas. Essas alianças vão atrapalhar, como tem atrapalhado muitas pessoas do percorrer este caminho. Deus tem uma vida muito melhor para nós. Deus quer que você tenha uma vida muito melhor do que você está tendo, do que eu estou tendo. O que nós não podemos é competir com Deus, com as alianças erradas, contrariando os seus princípios e contra a sua santidade. Toda aliança fora da vontade de Deus um dia será cobrada. Um dia chega a conta. Deus não rompe aliança sem nossa participação. Quando duas pessoas casadas e uma vai estar rompendo a aliança, a outra tem que concordar.
Ela vai cansar, dizer, não, mas eu não quero, vamos continuar, vamos tentar. A outra dizer, não, temos que separar, temos que divorciar, temos que, enfim, dar um jeito aqui. A outra pessoa chega uma hora que diz, não tem mais jeito. Deus não vai querer invalidar a aliança que fez conosco, mas às vezes nós teimosamente vamos estar rompendo a aliança com Deus. Por isso, Deus não rompe a aliança sem nossa participação. Como também para fazer aliança, dependeu de nossa participação. Dependeu de eu dizer sim para Deus. Se você dizer sim para Deus, eu quero, eu aceito o Senhor na minha vida, aí então a aliança foi feita. Mas também, para romper a aliança, Ele não vai desfazer, Ele não vai eliminar, Ele não vai romper, a não ser que tenha a nossa participação. Anulação é promessa, mas exige arrependimento. Anulação de alianças erradas é a promessa que Deus fez para nós. Podemos romper as alianças erradas, mas agora tem que haver arrependimento. Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Aí Josué disse, fechando aqui, eu e minha casa serviremos o Senhor. Vocês decidem, disse ele. Vocês querem adorar esses deuses? Vocês não querem servir o Senhor? Escolham o que vocês querem, as alianças que vocês querem. É a escolha de cada um. Agora, Josué disse, eu e minha casa fizemos aliança com Deus. Nós serviremos a esse Deus. Digam graças a Deus. Deus respeita escolhas, mas não compactua com alianças erradas. Ele vai respeitar, mas não vai compactuar com alianças erradas. Romper alianças é um ato de fé e obediência. Eu só posso então agir para desfazer, romper alianças através do ato de fé e obediência. Alianças erradas sempre cobram um preço. União desigual, acordos que ferem princípios, hábitos normalizados. Algumas pessoas, quando se converteram, eu usei de manhã esse exemplo, que é o mais prático. Tá? Existem outros exemplos, tantos exemplos, mas eu usei de manhã, vou usar agora. Pessoas se convertem, elas recebem o ensinamento bíblico naquela assim forma genuína de um novo convertido, se torna dizimista ofertante. Quando pega o envelope, como que eu faço para ser dizimista? Como que calcula? O que eu faço agora? Ela é orientada, as pessoas orientam, tal, ela é dizimista. Aí com o tempo, existem pessoas que vão soprando em seus ouvidos. Redes sociais, pregadores que pregam nos avessos a Bíblia, contrários aos princípios. E pessoas são influenciadas, obviamente, negativamente, e deixam de ser dizimista e ofertante. O que era tão bom, o que era genuíno, o que estava nos princípios de Deus, simplesmente ignorou, porque foram influenciadas. Alianças erradas sempre cobram um preço. E a pessoa normaliza esse hábito na sua vida, como que eu penso assim, eu acho que é assim. Esse acho, eu penso, tem que ver princípios de Deus. Não é o que eu penso, que você pensa, que eu acho, que você acha, que alguém falou que vale, é o que a Bíblia Sagrada traz para nós com princípios de Deus. Segundo os Coríntios 6:17, por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, eu os receberei. Tudo que é impuro, tudo que é de maldade, tudo que corrompe, sai do meio deles. Separação não é isolamento, é santificação. Não precisa sair de perto do colega de trabalho, do colega de escola, do seu vizinho. Não é isolamento, é santificação. Mostre Cristo na sua vida. Não seja influenciado, influencie com a palavra de Deus. Romper dói. Tem que eliminar aquele pacto feito, aquela aliança feita
aquele hábito que já tornou na sua vida, eliminar dói. Mas permanecer fora da vontade de Deus custa muito mais ainda. Diga amém. Para amanhã, nós faremos aqui o ato profético. O ato profético é algo visível, palpável, material, que nós vamos simbolizar no espiritual. Sem inventar história alguma que existem, cada invenção ficamos envergonhados, vergonha alheia. Simplesmente nós vamos permitir que as pessoas em casa escrevam num papel o que entende por alianças erradas que tem feito. Alianças erradas. Põe lá, coloca o papel, deixa Deus te inspirar. Esteja debaixo da obediência de Deus para Ele ir te orientando e você escreve. Olha, entendo como aliança errada que eu fiz. Nessa área existe um bloqueio, não consigo avançar, não consigo vencer. Existe uma coisa aqui talvez que me atrapalhe, eu confesso isso também, coloque também nessa área. Às vezes uma aliança feita até inconscientemente. Às vezes alianças que fazemos conscientes, às vezes inconscientemente. Alianças que nossos pais fizeram quando nós éramos crianças, às vezes, isso inconscientemente, nós não sabíamos, fizeram por nós. O que Deus colocar você para escrever, escreva, tá? Não importa o tamanho do papel que você vai trazer. Nós colocaremos aquela caixa do projeto de vida, que estamos já finalizando esse ano, colocaremos junto nessa caixa, e amanhã nós vamos orar para haver quebra. Esse é um ato profético, quebra dessas alianças erradas que nós fizemos. E você então percebe uma área da sua vida que ela está enroscada. Essa área você não consegue sobressair, não consegue avançar, tá? Diante de Deus. Se arrependa, se humilhe. Senhor, a minha aliança é contigo, completamente contigo. E essas alianças que eu fiz, hábitos errados que eu tenho, que essas coisas me atrapalham na vida. Tem pessoa que ela criou um hábito de mentir. Ela mente tanto que ela acredita na mentira dela e acha que é verdade. Você conhece pessoa assim? Existem pessoas na igreja também. Ela mente assim que para ela é verdade aquilo. Ela acredita na mentira dela, que fosse verdade. Esse é um hábito, aliança feita, de vir para a igreja para reparar os outros. Ela sai do culto, em vez de falar, viu aquele versículo lá, falou muito do meu coração. Viu aquele momento do louvor também gostoso? Não. Você viu a roupa daquela irmã? Viu o cabelo daquele irmão? Esquisito. É assim que você está convivendo com Cristo? Alianças tornaram-se costumes na sua vida. Alianças erradas criam hábitos. Isso atrapalha a sua caminhada com Cristo, o avanço para vencer as barreiras. Então tem enrosco, tem amarras. Precisam ser alianças erradas, quebradas, em nome de Jesus. Então amanhã chegando aqui no culto, amanhã 7h30 da noite, já chega aqui, pode colocar o papel, não precisa esperar para ser chamado não, vem, coloca aqui, tá? Não precisa colocar nome se não quiser também, sem problema algum, Deus sabe cada um de nós, porque tem gente, vou colocar meu nome lá, depois alguém vai ler, não, ninguém interessa esses problemas, irmãos, chega o problema que nós temos, tá? Fica lendo o problema dos outros agora, tá? Esses projetos de vida vai ser tudo queimado depois, ano que vem, outro projeto de vida. Então esses pedidos, essas alianças que você entende, com alianças erradas, nós vamos queimar depois também, tá? Então venha, coloque aqui e nós vamos orar, ter um momento de oração, esse pacto nosso, esse ato profético de arrependimento, em nome de Jesus, para que as alianças erradas sejam quebradas, digam amém. Teremos um tempo agora de oração, ajoelhado, e você já vai apresentar a Deus, Senhor, mostra para mim, se existem em mim alianças erradas que eu fiz, que eu conservo ainda. Talvez você não conseguiu entender ainda. Talvez não veio às claras, não veio à tona. Talvez não conseguiu detectar. Mas às vezes existem durante o percurso, mesmo após conhecer Jesus, mesmo tentando levar a vida espiritual na média, mas ainda fez pactos, fez alianças erradas. Se ajoelhe agora e vamos falar com Deus.
Senhor, estamos aqui na tua casa, casa de oração, casa do Pai. Nos sentimos muito bem, Senhor. Estamos aqui porque sabemos que estamos na tua presença. Não existe lugar melhor no mundo, nada se compara a este lugar, a presença do Senhor. Ó Deus, ouve a oração de cada um, ouve o clamor, a súplica, ouve, ó Deus. Tu és conhecedor da nossa vida, durante nosso percurso, nossa caminhada. Nós não somos perfeitos, às vezes até enganados, influenciados erradamente. Quebramos princípios no meio do caminho, em momento ou outro, às vezes formando aliança errada, fazendo aliança errada. Senhor, estamos aqui para pedir direção dos céus, direção do Teu Espírito Santo, para que sejamos guiados, para que sejamos orientados, para que venha à tona, venha à nossa memória, que o Senhor possa trazer para nós discernimento e sabedoria, para nós não vivemos enganados nessas alianças erradas, alianças que trazem desconforto, desarmonia, dissabor, alianças erradas que impedem de avançarmos em certas áreas de nossa vida. Senhor, nesse primeiro ato profético, que escreveremos, colocaremos um papel, aquilo que o Senhor nos dirigir, nos orientar, nesse ato profético de escrever, sim, de confessar, colocando nos papéis, e nós vamos levar isso a sério, Senhor. Nós vamos de todo o coração buscar rompimento com essas alianças, desfazer essas alianças, romper definitivamente nessas alianças. Queremos aliança contigo, aliança com aquilo que é bom. O Senhor é o Deus de alianças, fez aliança com o povo hebreu, aliança fez com a igreja. Tu és o Deus de alianças. Estamos aqui, Senhor, e queremos aliançar contigo, Senhor, somente com o Senhor, respeitando os princípios que somos regidos, a tua santidade, Senhor. Nunca, ó Deus, nunca invadir essa área, desrespeitar essa área. Tu és o Deus Santo, e nós como filhos, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, queremos prosseguir, aprendendo de Ti, Senhor, que é santo, e o Senhor quer que sejamos santos também. Olha para as nossas vidas, Senhor. Olha para cada um que aqui está, que está orando neste momento, que está clamando a Ti agora. Pai, queremos romper com as alianças erradas que fizemos, por descuido, por não vigiarmos, ó Deus, por desobediência. Ó Deus, às vezes nós inconscientemente escolhemos, fizemos aliança errada, mas nesse ato profético do primeiro dia, Senhor, estamos aqui para tratar desse assunto, Pai, com coragem. Romper alianças, quebrar alianças erradas dói. Talvez vai exigir de nós abrir mão de algo, mudança de atitude, decisão, comportamento. Ó Deus, mas dói muito mais viver longe da Tua vontade, Senhor. Por isso queremos estar na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida, Jesus, de cada um de nós. Cuida, Senhor. Somos Teus filhos, necessitamos ser cuidados pelo Senhor. Que seja para a glória, que seja para a honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, graças a Deus. Se levante, irmãos, vamos cantar de pé agora, louvando ao nosso Deus, com esse cântico. Creio
a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude desta palavra dele. Forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel no sala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. E o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. Forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel no sala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. A palavra de Deus, ela serve para nos advertir, nos aconselhar, para nos disciplinar, nos exortar. É o poder da palavra de Deus. É esta palavra que é viva, palavra eficaz. É a palavra de Deus que transforma vidas na operação do Espírito Santo. Digam graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Aplausa, Senhor, bem forte. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém, graças a Deus. Temos a oportunidade de apresentarmos nossas primícias diante de Deus. Hoje a oferta no altar. Você que pôde preparar durante a semana ou ainda preparando neste momento, faça isso com alegria, com satisfação no coração. A maior alegria nossa é poder oferecer a Deus de tudo aquilo que Ele dá nas nossas mãos, oferecer a melhor parte, as primícias, a maior gordura para o nosso Deus. E nós temos esse privilégio de assim fazer. Estaremos consagrando os dízimos e ofertas, também orando em favor, das vidas que abençoaram com os alimentos e as vidas que receberão, serão abençoadas recebendo tais alimentos, famílias que às vezes dependendo de uma situação e agora podendo ser abençoadas através de toda a igreja, do povo de Deus, que assim faz com alegria. Certa ocasião eu ouvi uma crítica, e às vezes alguém já ouviu na internet, dizendo que a igreja, ela usa a boa ação do povo para fazer favor em nome de terceiro, E na verdade,
nós fazemos parte da igreja, nós não somos terceiros da igreja, né? Somos parte integrantes da igreja, amém, amados? Então, cada vida que é abençoada através, né, deste corpo, é abençoado através das nossas mãos, das nossas orações, né, de tudo aquilo que é feito aqui. Cada vida na cidade, né, ou fora da cidade, é abençoado também através de nós. Então, Deus nos usa, Deus nos capacita, que nós possamos com alegria nos sentir parte da igreja e poder então abençoar também outras vidas. Oremos. Grande Deus e Pai Celestial, nossa vida é tua, te pertence, nossas finanças a ti pertence, tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu de bênçãos para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa casa, a ti pertence. E a ti queremos, ó Deus, louvar através das nossas contribuições, os dízimos, as ofertas, oferecendo ao Senhor o nosso melhor. Nesta noite em especial, a oferta do altar, nossas primícias entregue em tuas mãos. Ó Deus, consagramos para a tua obra, para o teu reino, e clamamos a ti, Senhor. Abençoa o teu povo que assim tem feito com alegria, com dedicação, de coração voluntário, amando ao Senhor, amando a tua obra. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que puderam neste mês contribuir, outros que talvez não puderam nesta ocasião. Abençoe cada lar, abençoe para que haja sempre alimento em cada família. Abençoe, ó Pai, para que a tua igreja possa sempre ser amparada por ti em todas as necessidades, como a tua palavra nos ensina, que todas as nossas necessidades são satisfeitas em glória no Senhor. Assim nós abençoamos o teu povo e também as vidas que poderão ser abençoadas com este alimento, que poderão receber, possam acima do alimento receber o Senhor, que é o pão da vida. Por tudo te louvamos, por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ofereça o seu melhor a Deus neste momento. Te
Preciso de ti. Atenção para os avisos da semana. Aos sábados, dias 6, 13, 20 e 27, séries de 4 mensagens de Natal, não percam. Vem aí início da campanha Ato Profético, que ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, na Catedral. Na segunda e terça-feira, dias 15 e 16, com início às 19h30. E também realizaremos a Festa das Barracas. Venha e participe conosco. Culto especial de Natal nos dias 24 e 25 às 19h30 na Catedral. Não fique de fora. Lamentavelmente, que as pessoas têm é mais sobre roupas, mais sobre comida, mais sobre enfeite, arranjo. E nós sabemos que o Natal, sem Jesus, tudo isso não vale nada. Para nós, Natal é Cristo. E Cristo é a igreja. Amém, irmãos? Não existe outro local, né, mais adequadamente para nós passarmos horas do nosso Natal. Para nós ouvirmos mensagem de Natal, sobre o nascimento de Jesus, acontecimentos, né? Então nós estamos já aos sábados tendo parcialmente mensagens, né? Sábado após sábado, e teremos os dias 24 e 25, as duas noites, 19h30, tá? Também para nós festejarmos aqui juntos o Natal de Cristo. Digam amém. Então, aqui o ato profético da sequência, segunda, manhã e terça, 19h30. Não esquecendo de trazer então a folha escrita com o que você entende, com que Deus vai te orientar sobre essas alianças erradas que tem feito, mesmo após conhecer Jesus, que às vezes tornou-se na sua vida um hábito, quebrando princípios de Deus contra a santidade dele, normalizou na vida. Preciso quebrar alianças que Deus certamente tem muito mais para nós ainda. Diga amém. Dá para continuar o louvor? Que eu dei a palavrinha, ele parou, achou que queria falar mais. Não, só queria aproveitar aquele momento, né, que tem uma parte só musical, né? Aí ele parou, então nós paramos, mas tem uma parte para dar continuidade. Em pé, irmãos, então prossegue. Que fogo lá do céu mesmo caiu, e o holocausto consumiu. Viram que o Deus de Elias era o Deus de Israel. Poderão passar, basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. Forte como amor, linda como a flor, e cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que e cristal, é doce
Nós vamos orar encerrando o culto, vou impetrar a bênção apostólica, depois, irmãos, vou ficar mais um tempinho aqui, vão se assentar, algo necessário a ser apresentado, não esquecendo, né, que ninguém vai passar desapercebido, né, vai dar de frente com as barracas ali, então prestigie os nossos irmãos que estão produzindo lá, um lanche, enfim, não sei bem o que tem lá, né, lanche, acho que é churrasco, coisas assim, e essa hora aí, pessoas estão já todo vapor para buscar alguma coisa para o organismo. Diga amém. Com certeza, né? Amém. Agora com as mãos para os céus. Pai Santo, Pai Justo, Pai Eterno, glorificamos a Ti por essa noite abençoada, esse culto abençoado, como foi de manhã também o culto, os irmãos que aqui estiveram. Ó Deus, o dia hoje foi de muitas bênçãos para todos nós e continue a estar nos abençoando durante a semana, Pai, que nós adentramos, as atividades, os compromissos, os afazeres de cada um e as atividades também da igreja. Vem abençoar, Pai, nos dias proféticos, depois dos demais dias da semana que temos atividade. Vem abençoar o Teu povo, queremos permanecer no centro da Tua vontade. Ó Deus, abençoamos também as pessoas que têm nos acompanhado pelas redes sociais, abençoe essas vidas, seus familiares, abençoe a todos grande e poderosamente. Ó Deus, por tudo glorificamos o nome santo do Senhor. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vocês que estiveram participando conosco nas redes sociais, Deus abençoe grandemente. Fique na bênção, fique na paz. Amém.